Ainda em tempo, vamos continuar falando sobre relógios. Então, guerreiras e guerreiros, estamos aqui novamente para continuar falando sobre relógios. Ficou faltando algumas coisas aí, né? Alguns assuntos aí que o Falasca já tinha alertado. Então, por favor, Falasca. Começamos por onde? Você escolhe. Que nem você tinha terminado anteriormente no outro vídeo de falar sobre a resistência do relógio com relação à água, se ele é resistente ou ele é a prova d'água, alguma diferença entre os automáticos e os de bateria. O que você pode ilustrar aí para conciliar nossos guerreiros e guerreiras aí? Bom, só a nível de curiosidade, então, né, a gente não vai se aprofundar nos relógios automáticos, porque assim, para resumir a história, o relógio automático não é aconselhável para você estar utilizando em situação de sobrevivência. Certo. Tá bom? Mesmo porque é o seguinte, a gente não pode falar muita besteira hoje aqui, pessoal, porque o diretor é colecionador de relógio, né? Ele tem só 68 relógios aí, então eu tô até com medo de apanhar aqui. Mas para a gente falar de relógio automático é só a nível de comparação. Certo. Tá bom? Por exemplo, é bom você ter um relógio de quartzo, por quê? Porque ele acumula várias funções, tá? Já um relógio automático, você não pode pegar um relógio automático ali e querer agregar bússola, enfim, várias outras coisas no relógio, né? Certo. Então, aí você vai falar, poxa, mas se é assim, por que o relógio automático é 3, 4 vezes mais caro do que um relógio quartzo comum? Estamos falando de relógio comum, tá, pessoal? Estou comparando aqui relógio quartzo com relógio automático, mas quando a gente fala relógio automático, estou falando desses relógios mais populares aí, tá? Pelo amor de Deus, estamos falando de Rolex aqui, esquece isso aí, tá? É justamente pelo seguinte, porque o relógio automático, ele agrega muito mais peças, é um conjunto de engrenagens, tem um profissional lá montando aquelas peças, né? A nível de colecionismo, né? Você não... Um relógio automático aí, por exemplo, com o passar do tempo, ele vai ficando até, sei lá, é um artigo... Colecionador. De colecionador, né? Ele atravessa gerações, tal, né? Você tá com o relógio 50 anos, apareceu um problema no relógio lá, ou ele quebrou alguma peça, tal. Se você pegar um relojoeiro bom, ele até pode ver ali, poxa, essa peça aqui eu posso pegar em tal relógio, ou até fabricar uma peça e colocar ali, né? O relógio quartzo, não. O relógio quartzo basicamente, todos os relógios quartzo, basicamente todos eles, tá? Por que o nome é relógio quartzo? Porque ele trabalha com um cristal de quartzo, tá? Como base de medida para a hora. Tá? Como base de medida para hora. Então, um relógio quartzo é basicamente o quê? Uma placa de circuito integrado, né? Uma bateria, uma bobina, e qual que é o outro item que eu esqueci? E a pedra de cristal de quartzo. Certo. Tá? Então é basicamente isso. Tá? Já o relógio automático, ele é um conjunto de peças, de engrenagens, tal. Outra coisa que faz o relógio quartzo ser mais barato. Essas peças, elas são industrializadas, são fabricadas em grande escala. Tá certo? Já, tá ali, ó, pegou, foi na mesa lá, você montou, pega essa peça, coloca aqui, pronto, 4, 5 peças, você montou o relógio. Já um relógio automático, pecinha aqui, pecinha ali, né? O cara vai lá, peça por peça, vai colocando, vai montando, o tempo que se perde ali. Isso daí vai ser jogado em cima do preço do relógio, tá? Agora, é interessante falar o seguinte, se você deixar um relógio automático dentro de um armário, por exemplo, você pega um relógio automático, utiliza ele lá, tem a reserva de marcha do relógio que chama, né? O que é a reserva de marcha? Você pega o relógio automático para ele funcionar, ele tem que estar no pulso. Certo. Ele tem que estar no pulso, movimento, então ele tem uma peça lá que chama rotor, é como se fosse uma gangorra.
Ele está fazendo isso aqui, ó. Então o movimento do relógio que faz ele funcionar, tá? Então tem relógios automáticos hoje que ele tem uma reserva de marcha de 42 horas, tem relógio de reserva de marcha... O que quer dizer essa reserva de marcha? Significa que é o seguinte, se você pegar ele aqui, ó, tirar o relógio, colocar aqui, deixar ele por uns 2 dias ali, ele ainda está funcionando. Certo. Mesmo você está no seu pulso em movimento. Por quê? Porque ele teve aquela reserva, né? Aquela movimentação que ele fez, ele teve essa reserva para 2 dias. Só que passando 3 dias no máximo aí, ele está parado. Aí você vai pegar o relógio para usar, ó, você tem que acertar o relógio. Certo. Tá? Você tem que acertar o relógio. O relógio de quartzo, cara, você deixou ele lá 6, 7 meses guardado, a bateria tá boa? Tá boa. Cara, você pegar ele vai estar funcionando. Relógio de? Relógio quartzo. Relógio quartzo. Outra coisa que a gente tem que saber, tá? O relógio automático, se ele for um relógio bom, tá? Ele vai ter aí, em média, por mês, ele vai atrasar ou adiantar de 5 a 10 segundos por mês. Tá? Não, desculpa. Tem até um tempo maior ali que ele vai dar uma atrasada. Algumas adiantar marcas. Outras... porque depende muito desse movimento, né? Daquela coisa de engrenagem, daquele balanço do rotor e tal. Então pode ser que ele vai atrasar um pouco mais. O relógio de quartzo, ele é muito mais preciso. Por quê? O cristal de quartzo, ele trabalha com um sistema de vibração. Tá? É um sistema de vibração. Essa vibração, essa frequência de vibração do quartzo, ela é cerca de 33 mil vibrações por segundo. Eu estava lendo lá, eu não sei se varia de modelo para modelo, mas eu estava vendo lá exatos 32.768 vibrações por segundo. E essa vibração é constante. Então quer dizer, ela não varia. Então é por isso que se você pegar um relógio, por exemplo, quartzo, ele é muito mais preciso do que um relógio digital. O quartzo, sim, chega a atrasar muito pouco, que você mal percebe. Você vai perceber que seu relógio quartzo atrasou, aí, pô, meu relógio está atrasando 30 segundos, tal, tá, mas quando você falar que ele está atrasando 30 segundos, é porque você demorou mais de um ano, tá mais de um ano isso daí, para acontecer isso daí. Certo. Então ele é muito mais preciso, tá, do que um relógio automático. Poxa, mas por que tem relógio automático que é muito caro? É aquela coisa do saudosismo, do romancismo, do cara que gosta de colecionar, tem a vantagem de não ter bateria, não precisa abrir o relógio para ficar trocando bateria, mas ele tem seus pós e contras. Já no caso do relógio quartzo, para nós, para a filosofia esportiva, de uso militar, de sobrevivência, não se compara. Certo, tá? Não se compara. Mesmo porque um relógio quartzo, ele é mais resistente à queda, tá? Do que um relógio automático. Então, o carro-chefe nosso aqui, para nós aqui, 1 milhão de vezes melhor você ter um relógio quartzo. Porque o intuito inclusive, é o quê? Se você tem o seu reloginho e está funcionando, boa, aqui ninguém está querendo que você pegue seu relógio, eu falasse que a Ferrari falaram isso, eu vou jogar ali fora. Não, mas se você está com intenção de trocar de relógio, se você está com intenção de ter um relógio melhor, está economizando o seu dinheirinho aí, como a gente faz, né, para adquirir os nossos equipamentos, então que sirva como conselho também, né? Porque, eu tive aqueles relógios de corda. Vamos lembrar que, Segunda Guerra, Guerra do Vietnã, não existiam esses relógios mais modernos, né? E o pessoal tinha que usar. Eu tenho 7, 8 relógios, quartzo, G-Shock e tal, beleza. Só que, conversando com o diretor aqui e tal, beleza, eu comprei um relógio automático para mim. Eu comprei, porque assim, são situações diferentes. Claro. É uma coisa legal para se ter, é uma coisa bacana, tal, funciona direitinho. Você vai lá, pega o relógio, poxa, vou ter relógio aí para a vida toda. Mas, é o que eu tô falando. Você falou, então por que ele tá falando isso? Eu falei, não, eu tenho os dois. Certo. Eu tenho os dois, só que eu tenho um relógio automático. Eu comprei um relógio automático, um modelo legal que eu gostei e tal. Eu comprei para falar, eu tenho um relógio automático. Enquanto eu não comprei esse relógio automático, eu não fiquei sossegado. Mas a gente tem, para cada função, né,
para cada momento você tem um relógio. E para a gente é o quartzo, não tem como, tá? Agora vamos entrar no assunto que eu acho muito interessante e de suma importância. Resistência à água, ou a prova d'água. Então, existe muita coisa que você pode elucidar aí, né? Esse assunto é bastante polêmico. Mas vamos entrar. É polêmico, a gente vai... nós vamos entrar, beleza. O cara fala, mas... o cara fala que aquele relógio que só está escrito WR lá, que é Water Resist, né? Só resistente à água, ele não é a prova d'água. Só que eu entro na piscina com meu relógio, já fui não sei o que, tal lugar, sorte sua. Mas o fabricante não recomenda, tá? Diretor, coloca essa fotinho aqui, eu vou mostrar para você, que é de uma tabela, tá? Feita para verificar justamente isso. O que você pode fazer, o que você não pode fazer com relação à água com o seu relógio. Tá lá, tem relógio que você... lavar louça, você pode lavar louça, pode pegar uma chuvinha, pode pegar chuva, pode tomar banho com o relógio? Não recomenda. Pô, peraí, eu posso pegar chuva, mas não posso tomar banho. O grande problema dos relógios é com relação ao quê? Vapor? Na água você vai, no chuveiro você vai tomar um banho quente e tal, beleza, pode ter o vapor. O vapor ele pode entrar no seu relógio se ele não tiver uma excelente vedação. É diferente de você tomar uma chuvinha, tá? Ali é problema só do respingo de água, você não vai ter problema com vapor. Esse é um dos fatores, tá? Agora, na verdade, a grande sacada para um relógio, você quer ficar sossegado com o relógio, a prova d'água, né? Eu estava vendo um relojoeiro falando o seguinte, ele falou, nem os próprios fabricantes conseguem te dar uma definição de resistente à água ou à prova d'água. Você vai se basear no que, então? Você vai se basear na certificação do relógio. Você quer ficar sossegado? Compra um relógio para mergulho, só que ele tem que ter especificação para mergulho. A especificação é a ISO 6425. Anotem isso. Porque é o seguinte, se eu tenho um produto, primeira coisa, se eu tenho um relógio certificado ISO 6425, é óbvio que eu vou querer esfregar isso aí na cara de todo mundo. Olha, o meu relógio tem ISO 6425, então nas especificações técnicas lá, ele vai vir. Se ele tiver o ISO 6425, cara, no mínimo, tá? Ele é para 200 metros de profundidade, ou 20 ATMs, tá? Agora, isso aí eu não vi em lugar nenhum, isso aí é eu que estou falando, você sabe que eu... E eu vou te falar outra coisa, em meados de 90, eu já fazia mergulho técnico. O que é mergulho técnico? O equipamento é completamente diferente, eu mergulhava com 3 misturas de gases diferentes, tá? E eu já não mergulhava com relógio. Eu não utilizava relógio, eu já usava computador de mergulho. Primeira coisa. Então eu já não usava relógio para mergulhar. Eu não vou trocar um computador de mergulho que faz troca de mistura gasosa para mergulhar com relógio que, por mais caro que seja, ele não vai ter isso. Talvez hoje até tenha, mas vale a pena? Não sei. Tá? Não estou aqui para falar sobre isso. Mas se você pega um relógio que ele tem o ISO 6425, pode fazer o que você quiser com o relógio aí que não vai dar nada. O grande problema também, o cara fala, mas na água, o pessoal não entende com relação à pressão. Certo. A pressão. O problema não é só a água. O problema é a pressão. Agora, eu nunca vi nenhum fabricante falar, e isso é o que eu estou falando, isso aí eu não vi em lugar nenhum, isso aí veio na minha cabeça justamente por causa disso. Só que lá não está escrito, tá? 20 ATM. 20 ATM é o seguinte, cada um ATM equivale a 10 metros. Na água. Na água. Tá bom? Na água. 10 metros de profundidade. Por que isso aí? A gente tem que falar que é água. Por exemplo, nós estamos aqui a cerca de 700, 800, entre 700 e 800 metros acima do nível do mar, certo? Onde a gente está aqui. Nesse meio aéreo que a gente está aqui, a gente está o quê? A gente está a 1 ATM, 1 atmosfera de pressão, tá? Qual que é a altura
do nível do mar até o topo da atmosfera, tá? Só que cada 10 metros de profundidade que você desce, aumenta 1 atmosfera. Certo. Você vai falar, pô, mas nós estamos 700 e poucos metros acima do nível do mar, é 1 atmosfera, e você vai falar para mim que cada 10 metros de profundidade que eu tenho aumenta mais 1? Como isso? A água é bem mais pesada que o ar, né? A densidade é por causa da diferença de densidade. Certo. A água é 800 vezes mais densa que o ar. Certo. Então aí a pergunta que eu faço é o seguinte, está escrito no seu relógio lá, resistente a 5 ATMs, 50 metros. Ah, então eu posso descer 50 metros? Eu nunca vi nem em nenhum manual o cara falando que estava escrito lá, atmosfera absoluta. O que é isso? Atmosfera absoluta é a soma da pressão atmosférica com a pressão da água. Certo. Então, se eu desço 50 metros de profundidade, eu estou descendo a 5 ATM. Fora a pressão atmosférica que aumenta mais 1. Então, são 6. Eu nunca vi ninguém falar sobre isso. Então, é uma coisa que você tem que levar em consideração. Alguns fabricantes, eles falam o seguinte, você vai ver lá na tabela aí que eu vou pedir para o diretor colocar, o seguinte, você vai ver lá, poxa, mas só para entrar numa piscina, eles pedem no mínimo 5 ATM, tem fabricante que pede 10, recomenda 10. Se é só para eu vou nadar na superfície da água, o problema não é isso. O fabricante, ele entende o seguinte, tá, mas para você entrar na piscina, você vai dar um mergulho, você vai dar um choque, você vai ter um atrito, você vai ter uma pressão ali, você vai exercer uma pressão. Esclarece muito. Na hora que você começar a nadar, que você começar a dar uma abraçada também, você vai ter um aumento de pressão. Os impactos da... Quando você está descendo para a praia, você já sentiu aquele incômodo no ouvido? Sempre. Por quê? Porque como você está descendo, quanto mais baixo você está, mais aumenta o peso, não é isso? Então você não é a pressão empurrando? Se você não tem um relógio próprio para isso, quando você está descendo, é como se ele estivesse pressionando aqui. E se você não tiver uma excelente vedação no seu relógio, é onde a água vai entrar. Por isso que você tem que ter isso em mente, que se você quer mergulhar, você quer entrar numa piscina, você quer entrar no rio, o que vai te garantir isso é um relógio, por exemplo, os relógios de mergulho. Ah, é relógio de mergulho? Se o cara mostrar para mim, ó, esse relógio é de mergulho, deixa eu ver, 20 ATM? Não, então não é. Não é, basicamente é isso.